Olá, bom dia para você. Estamos mais uma vez juntos, nosso Porção Diária da Palavra, meditando nesta semana sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Estamos na primeira viagem, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e a partir daquela série que estamos desenvolvendo essa semana, e se fosse você. Eu quero então ler o versículo 15 e 16, e a palavra do Senhor diz assim para nós: depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. Aqui está a palavra de Deus para nós, em meio a uma oportunidade extraordinária de compartilhar da palavra de Deus. Paulo, ele começa a sua jornada, começa a sua viagem, e ele então percorre algumas distâncias, nessa primeira parte da viagem, e quando ele chega na cidade em que ele procura a sinagoga de judeus, ele procura contato primeiramente com judeus, para que a partir dali, então, ele se dirigisse também para os gentios. E é nessa realidade, então, que ele está, e ele se apresenta, e diante de uma oportunidade tão clara, uma oportunidade maravilhosa que surge, quando os chefes da sinagoga pediram: se você tem uma palavra de consolo, se tem uma palavra de esperança, então fale. Então, como é bom nós recebermos esta palavra de Deus, mostrando aquele momento ali específico para aquelas pessoas, mas também para Barnabé e Saulo. E diante desta oportunidade, o que nós vamos encontrar é que Paulo não deixou passar. Ele não ficou indiferente, ele não ficou insensível, ele não ficou com medo, ele não ficou preocupado, ele não se omitiu. Na verdade, está escrito para nós que ele se levantou, ele pediu que as pessoas fizessem silêncio, e ele declara, como está aqui: israelitas e todos vocês, escutem. Paulo tinha uma palavra para transmitir àquelas pessoas. Paulo tinha uma mensagem para transmitir àquelas pessoas. Paulo tinha a mensagem da salvação, o evangelho que transforma. Paulo estava ali para anunciar Cristo, e isso então ele faz. Começa descrevendo a narrativa das Escrituras, e estas apontando para Cristo. E é necessário então que o evangelho seja proclamado, o evangelho da salvação, Jesus Cristo, que assim então ele se resume para todos nós na mensagem. Então, diante dessa realidade, desta oportunidade aproveitada por Paulo, é importante nós olharmos o texto e fazermos a pergunta: e se fosse você? O que você faria diante da oportunidade, diante de pessoas que porventura pedem? Você tem uma palavra de esperança? Você tem uma palavra de consolo? Você tem uma palavra de refrigério? Então fale. Estamos aqui para te ouvir. E diante dessa realidade, o que você faria? É importante se colocar como um cristão e diante das muitas possibilidades que se oferecem a cada dia, em lugares diferentes, em situações diferentes, mas que as pessoas estão pedindo uma palavra de consolo, uma palavra de esperança. Podemos até dizer uma palavra da vida eterna. E nós a temos na pessoa de Jesus Cristo. Assim como Paulo, devemos aproveitar a oportunidade. Devemos, com coragem, com ousadia, entendermos que a missão que o Senhor tem para nós precisa ser desenvolvida, realizada, cumprida. E assim, então, diante do exemplo de Paulo, que nós também tenhamos a mesma condição de poder falar às pessoas: olha, me escute um pouquinho, porque eu tenho algo para te falar. Eu tenho algo para te dizer. Eu tenho uma palavra para te consolar, te confortar e para guiar a sua vida. Que bênção! Que Deus nos ajude a aproveitarmos as oportunidades.
elas farão diferença na vida de pessoas, de famílias, descendências, pessoas que poderão ir para o céu, viver com o Senhor eternamente. Vamos orar? Senhor Deus, queremos muito agradecer pela palavra de hoje para nós e pelo dia que o Senhor nos permite viver. Obrigado pela tua misericórdia e graça. E agora concluímos a tua palavra. E esta que conforta o nosso coração, que nos incentiva, que nos encoraja, que nos auxilia. E queremos, assim como o teu servo do passado, o apóstolo Paulo, quando aproveita a oportunidade, queremos também aproveitar, ó Deus, as oportunidades em nossos dias, em nossa vida, em nossa caminhada. Que o Senhor nos ajude. Pedimos a capacitação do teu Espírito Santo e oramos em nome de Jesus. Amém. Fique na paz. Até amanhã, se Deus permitir.